Pessoal, a aquisição de um imóvel é um grande acontecimento na vida de uma pessoa. Não é à toa que por isso a gente tem que pesquisar bastante, né, colher informações aí para tomar a melhor decisão possível nesse momento. E eu recentemente pesquisando aí na internet de maneira geral, eu vi muitos vídeos, informações discutindo sobre é melhor eu juntar o dinheiro e alugar um imóvel ou fazer um financiamento e adquirir meu próprio imóvel. Então fica comigo até o final do vídeo que eu vou passar para vocês algumas informações bem interessantes sobre isso aí. Vamos lá! Gente, o que mais me chamou a atenção em alguns vídeos foi a apresentação de algumas calculadoras, né, que te falam se, olha, se vale a pena alugar, se vale a pena adquirir, financiar. E esses instrumentos, né, essas ferramentas são muito interessantes, mas eu achei muito pouco informativo e muito superficial. Não achei que esses vídeos abrangeram esse tema de forma tão ampla quanto eu acredito que seja necessário. Então eu resolvi fazer o seguinte, eu peguei o objetivo que é a compra de um imóvel e elenquei alguns pontos a favor e alguns pontos contra aí para a gente discutir. Vamos lá? Primeiro ponto aí contra, né, digamos, para se pensar nesse assunto. Quando você adquire um imóvel, você meio que cria raízes naquele local, correto? Então, se eu decidir adquirir um imóvel na cidade de Belo Horizonte, provavelmente eu vou ter que planejar a minha vida familiar, a minha vida profissional naquela cidade, ou pelo menos na grande Belo Horizonte ali, em função disso, correto? Então esse aí a gente tem que considerar como um ponto importante, de certa forma, né, por assim dizer, um ponto negativo, porque a partir do momento que eu decidi adquirir um imóvel em algum local, eu estou meio que diminuindo a minha mobilidade geograficamente falando, correto? Então, a menos que você tenha grandes motivos pessoais e profissionais para decidir viver naquele local, claro que não é porque eu comprei um imóvel num lugar que eu vou passar a minha vida inteira ali, mas com certeza o ideal é que eu pelo menos planeje, de certa forma, passar uma boa parte da minha vida naquele local. Então, por exemplo, se você é solteiro, trabalha de carteira assinada, talvez não é interessante realmente você pensar em adquirir um imóvel agora, porque você pode muito bem ser transferido para um outro local, conseguir um emprego melhor e ir para uma outra cidade, uma outra região. Você pode conhecer uma pessoa, né, futuramente pensar em se casar e vocês não vão decidir juntos morar naquele local. Então, quando a gente vai tomar a decisão de adquirir um imóvel, essas questões são importantes. Segundo ponto, que é uma coisa muito importante quando a gente vai adquirir um imóvel, é o timing, né? Seria o momento que a gente vai fazer isso. O que eu quero dizer com essa informação? O mercado imobiliário, como os mercados de maneira geral, eles tendem a ser cíclicos. Então, vai ter dados momentos que o mercado vai estar aquecido e os preços vão estar mais caros, e a gente vai ter momentos de crise, de recessão, instabilidade econômica, aí, por exemplo, que podem jogar os preços para baixo. Então esse aí seria, digamos, o momento mais propício de você estar buscando adquirir um imóvel. Então a dica aqui é sempre avaliar o momento que a gente quer tomar essa decisão. Se a nossa economia está bombando, né, gerando muito emprego, o país crescendo bastante, pode não ser o momento ideal, porque é a questão da oferta e demanda, né? Vai ter muita gente interessada em comprar também, então os preços tendem a subir. Então talvez seja o momento de esperar um pouquinho. E exatamente o contrário, né? Se a gente está pensando em adquirir um imóvel, a gente está num momento de crise, né? Tem poucos compradores e os preços tendem a cair, pode ser um ótimo momento para a gente tomar essa decisão de adquirir um imóvel. Ok? Terceiro ponto aí, e esse foi justamente o ponto que me deixou com a pulguinha atrás da orelha ali, que me motivou a querer fazer esse vídeo. Porque eu vi muitos artigos, vi outros canais apresentando uma calculadora em que você joga ali as informações de valor de aluguel, de valor do imóvel, e ele te dá a informação o que vale mais a pena alugar ou financiar. E a grande maioria das vezes, né, se você for olhar na ponta do lápis, olhando simplesmente a lógica, o racional, você alugar vai ser mais interessante do que você comprar. Pelo simples fato que
O custo do aluguel comparado com o valor que o imóvel vale, geralmente é uma porcentagem muito pequena. Então, se você pegar o seu dinheiro e investir ele, você vai ter mais retornos do que o custo que esse aluguel vai ter para você. Exatamente, a questão racional, isso faz todo sentido. Só para ajudar a ficar mais claro, a explicação lógica, matemática, né, disso que eu estou falando é o seguinte: se você pegar os custos iniciais de fazer um financiamento, né, o que seria isso? Seria o valor da entrada que você vai ter que dar, né? Porque você não vai no banco, por exemplo, pedir um financiamento aí de 300 mil reais e não tem que dar um sinal, né, um valor de entrada. Então esses valores, esses custos estão da ordem aí de 25 a 30% do valor do imóvel, mais alguns custos de imposto, cartórias, papelada, documentação que precisam ser gastos. Então vamos considerar em torno aí de 30% do valor do imóvel, você precisa ter ele para começar esse financiamento. Então só para pegar esse exemplo aí, um imóvel de 300 mil, você vai ter que ter em torno de 90 mil reais para dar a entrada aí nesse financiamento. Então a conta é, se você pegar esses 90 mil reais, mais a diferença entre o valor da sua prestação e o custo que você teria com o aluguel, que aí sempre dá uma diferença. Por exemplo, financiar um imóvel de 300 mil reais pode te custar aí uma prestação de 2 mil reais por mês. Ao passo que o aluguel de um imóvel nesse mesmo valor aí ficaria em torno de 1.000 reais. Então você tem uma diferença aí que te sobraria todo mês. Então, você investir esse montante inicial, mais essa diferença que, claro, diminui ao longo do tempo, porque as prestações de um financiamento tendem a ir reduzindo com o tempo, porque os bancos utilizam a tabela saque para o sistema de amortização. Esse dinheiro bem investido, né, faria com que, no final das contas, se eu fosse juntando esse dinheiro e pagasse o imóvel à vista depois de um determinado tempo, ele saísse mais barato no final das contas, ok? Então, resumo final: os custos iniciais mais a diferença aí da prestação menos o aluguel investidos sai mais barato do que você financiar o aluguel ao longo do tempo, ok? Então, apenas para ficar claro, sim, se você olhar exclusivamente o financeiro, talvez seja mais interessante você morar de aluguel e investir o seu dinheiro ao invés de colocar parte do seu capital num imóvel. E é aqui que eu quero apresentar alguns outros pontos, né, para fazer uma contrapartida nessa questão. O que esses sites aí, nessas calculadoras, não quantificam, não colocam ali na fórmula, são algumas questões que muitas vezes subjetivas, como por exemplo uma questão psicológica de você estar morando em alguma coisa que é sua, né? Fazendo um parêntese, é claro que se você financiou, por exemplo, um imóvel, ele não vai ser seu propriamente dito até você quitar aquele imóvel. Isso é uma verdade. Porém, à medida que você pretende cumprir com aquela sua promessa contratual, você, claro, vai viver nele pensando como se fosse seu. E vai cuidar dele, vai fazer reformas, vai fazer ajustes, com o objetivo de deixar ele à sua cara, né, que ele seja o melhor ambiente possível para você e sua família morarem. Então essa questão psicológica de segurança, de bem-estar, de prazer, de morar, de ter algo que é seu, seria o primeiro ponto aí a favor de você adquirir um imóvel sobre morar de aluguel. O segundo ponto aí que para mim seria uma vantagem é utilizar aí do artifício da ferramenta financeira que é a alavancagem. O que eu quero dizer com isso? Vamos imaginar aí que eu fiz uma avaliação e quero adquirir um imóvel no valor de 500 mil reais. Ok, eu não tenho esse valor hoje. E aí eu procuro um banco e defino ali com ele, faço um financiamento, o banco me empresta esse dinheiro e em troca eu vou pagar juros para o banco à medida que eu for pagando esse financiamento. Aí vai depender do prazo estipulado, do valor, uma série de fatores. Mas, resumidamente, eu vou estar remunerando o banco por ele ter me emprestado esse dinheiro através de juros. Então, quer dizer, eu consigo adquirir uma coisa com um dinheiro que eu não tenho, com um dinheiro que não é meu. E aí eu repito o parênteses aqui que eu fiz para ficar claro: enquanto você não pagar todo esse financiamento, o imóvel não é seu, né? O imóvel ele é do banco e você precisa pagar ele todo para passar para o seu nome. Mas você já vai poder usufruir dele como seu e vai pagando mensalmente ali, uma parte vai abater sua dívida e uma parte vai ficar de juros para o banco.
Então você se alavancou utilizando o dinheiro de alguém, nesse caso aí o banco, para adquirir uma coisa para uso pessoal. Então a alavancagem que um financiamento te proporciona, para mim, é uma vantagem aí fantástica. O terceiro ponto, pessoal, é muito interessante, até porque eu me incluo muito nele, né? Eu senti na pele para a aquisição do meu imóvel. Então o meu imóvel, só para explicar, em 2015 eu assinei o contrato de compra dele, iniciei os pagamentos aí das parcelas e ele foi entregue em 2019. E a partir daí mais um prazo para até eu quitar o meu financiamento. Então vamos imaginar o seguinte, em 2015 eu assumi um compromisso, né, contratual, de estar pagando ali mensalmente valores para a compra do meu imóvel. E é aí que para mim mora a grande vantagem. Você se compromete a pagar aquilo, né, a cumprir com aquele contrato. Você coloca aquilo ali nas suas contas, você separa um valor da sua remuneração mensal para pagar aquilo ali. E é aí que mora a grande vantagem, né? Para pessoas que, por exemplo, não têm a disciplina de juntar dinheiro, porque se eu parar para pensar, olha, se eu ir lá em 2015, ao invés de ter assinado o contrato e começado a pagar as parcelas, se esse dinheiro aí eu tivesse juntado e investido ele, provavelmente em 2019 eu teria uma quantidade, um valor guardado maior do que o total que eu paguei durante esses 4 anos. Aí eu poderia usar esse dinheiro para dar como entrada, e aí o imóvel, o custo total dele saísse mais barato? Bem provável que sim. Mas a gente está falando de 4 anos, são 48 meses em que eu terei que cumprir religiosamente com aquele aporte ali para garantir que eu tivesse o dinheiro depois desses 4 anos. E assim, ao longo de 4 anos, muita coisa acontece. Então quem não garante que eu começasse juntando dinheiro, depois eu pensasse em fazer uma coisa diferente, resolvesse gastar esse dinheiro com uma viagem, se eu investisse mal esse dinheiro e talvez ele se desvalorizasse. Tem uma série de coisas que poderiam ter acontecido nesse meio do caminho. Ao passo que, quando eu assinei o contrato, aquilo ali já fica definido, combinado. Eu não tenho que ficar mais pensando se, o que eu vou fazer com o meu dinheiro, será que eu guardo, será que eu gasto? Eu já fiz um compromisso e eu vou usar parte do meu dinheiro para pagar as parcelas do meu financiamento. Vocês entenderam? Essa é a grande questão. Então, para aquelas pessoas que têm dificuldade de guardar dinheiro ou não têm a disciplina para juntar ou para manter, né? O que eu quero dizer com isso? É aquela pessoa que às vezes até guarda, mas aí resolve aparecer alguma coisa no meio do caminho, essa pessoa resolve gastar esse dinheiro, então às vezes ela guarda, mas gasta. Guarda e gasta. Quando você toma a decisão de fazer um financiamento, você meio que tira isso da sua frente. Você dificilmente vai se desfazer de um contrato por um outro motivo que não seja extremamente relevante. Entendem? Então esse poder de te comprometer com um negócio é muito interessante, foi extremamente interessante para mim. Então essa vantagem eu acho extremamente valiosa porque, de certa forma, né, quase que tira o risco de você não juntar esse dinheiro ou gastar ele em algum momento. Mas claro, vale lembrar aqui, quando em 2015 eu tomei a decisão de adquirir esse meu apartamento, eu já tinha um planejamento familiar e profissional associado ao lugar onde eu comprei meu imóvel. Então, para mim, a decisão foi interessante. Além do fato de, se a gente lembrar ali, final de 2015, 2016, a gente já estava entrando ali num período de crise, Lava Jato começando a toda, o impeachment daquela maluca lá. Paulinha, eu estou te dizendo que não tá, Paulinha. Você quer... e daí? Então o que você acha? Você está desconfiando que eu não estou vendo? O que é? O país estava com desemprego em alta, então eu estava num momento interessante de mercado para poder adquirir o imóvel. Depois que eu adquiri, o mercado até caiu um pouquinho mais, eu poderia ter até conseguido um preço melhor se eu tivesse esperado um pouco mais. Mas é claro que isso é impossível de prever. Mas eu já sentia que os preços estavam atrativos e para mim foi um bom negócio eu fechar o financiamento naquela época. E por último, pessoal, a quarta vantagem aí, complementando esses outros 3 pontos que eu falei, é que a taxa básica de juros hoje está em 2,25. Para os padrões brasileiros isso é extremamente baixo, atrativo. Então o que quer dizer? A taxa básica de juros, que é, digamos, a taxa mãe que vai ditar os juros da grande maioria dos produtos que estão no mercado, está muito baixa.
Então os juros de financiamentos imobiliários estão atrativos. Aquela questão que eu falei da alavancagem está mais atrativa ainda. Em 2015, por exemplo, quando eu fiz meu financiamento, a gente tinha uma Selic de 2 dígitos. Hoje a Selic é de 2,25. Né? Então uma queda expressiva. Então você tende a conseguir opções de financiamento imobiliário a juros extremamente atrativos. Né? Se a gente considerar esse momento de coronavírus, né, que a gente ainda tem uma série de incertezas, então a gente pode estar juntando um momento de juros baixos e momento de compra interessante. Então, se você tem as outras condições que eu disse serem importantes, que é de se ver pessoal e profissionalmente associado a algum lugar, pode ser o momento de começar a procurar imóveis aí para realizar esse sonho. Ok, pessoal? Bom, era isso que eu queria discutir com vocês. Então, mais uma vez, peço que você avalie esse vídeo, né? Se você gostou, clica no joinha. Se você não gostou também, clica no não gostei, né? Porque eu preciso saber se o conteúdo está interessante, vocês estão gostando. Se ficou mais algum tipo de dúvida, use ali os comentários, escreve, pode fazer sua pergunta, faz seu comentário que a gente vai discutir, que a gente vai responder na medida do possível. E mais uma vez, espero ter ajudado e torço para que você realize todos os seus sonhos. Grande abraço!